Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Trader Raiz aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e hoje ao meu lado eu tenho um amigo de muitos anos, Everaldo Oliveira, aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, disponibilidade de tempo. E aí, a gente vai conversar muito de mercado hoje, hein? Primeiro, obrigado, Kim, pelo convite, né? É um prazer e estou à disposição. Pô, vamos que vamos, ó. Vamos lá. Você, telespectador que está assistindo o programa, a gente já começa falando logo, né? E ao longo da gravação do programa, a gente vai falando, né? O know-how e o telespectador vai vendo ali de onde foi a origem, como surgiu, né? No caso, a história do Everaldo. Mas eu vou adiantando para vocês que o Everaldo, eu não conheço, não sei, posso estar com a informação errada, mas acho pouco provável. Foi o único cara que saiu do pregão, lá da guitaria, e virou presidente de uma corretora importante no Brasil. Foi isso mesmo, Fulvio? Foi. Eu não conheço outra pessoa. Foi. Então pronto, então já beleza. Comecei bem. Talvez se não foi a única, talvez a primeira. Nesse período. Comecei bem. Vamos lá. O seguinte, Everaldo, cara, eu lembro de você com o crachá 028 no peito. Magrinho também, vou falar também, com 30 quilos mais jovem, nós dois, né? Mas você continua bonitão, cabelinho lá. Aí. Obrigado. E aí, a gente, cara, operando ali, degladiando, e você operava demais DI, um lote muito grande, operava bem pra cacete. Daqui a pouco, eu não tinha amizade com você, porque eu tinha recém-entrado, né? E aí você tava operando, daqui a pouco jogou uma bolinha ninja, pum! Everaldo sumiu. Como é que foi esse processo aí? Bom, Kim, assim, só para trazer um pouco da história, né? Claro. Porque muitas vezes essa minha história ela se confunde com a história da nossa antiga BMF, né? Que hoje é B3. Eu ingressei no mercado em 85. Em 85 não existia a BMF ainda, né? A BMF foi um projeto da Bovespa. 85, irmão? Pois é. Foi um projeto da Bovespa que financiou, né? A BMF. O pessoal foi para fora estudar o mercado dos futuros, né? E eu tive a grata surpresa, né, de ter entrado, e a corretora que eu trabalhava era uma corretora muito grande na época também. Ela me sugeriu, falou, olha, me chamava de moleque, né? Ó, moleque, por que você não estuda, faz os cursos e desce lá como auxiliar de pregão para essa nova bolsa, né? Então, em 86... E você era um moleque, não tinha jeito, 16 né? anos. Então, em 86, eu também, junto com alguns, a gente inaugurou o que era o pregão da BMF. Nossa, você lembra do primeiro dia do pregão da BMF? Lembro perfeitamente, eram poucas pessoas. Me conta um pouco, porque eu não estava lá. Cara, assim, que era poucas pessoas, a gente tinha o... Que mercado que estava operando nessa época? Cara, não existia DI, os mercados de taxa de juros. O DI foi depois. Bem depois. Era spot, o ouro? Tinha o ouro, spot, e tinha, para mim que foi o grande mercado, que era o índice futuro, né? O índice futuro. Que acabou não acontecendo na Bovespa e sim na BMF, né? Com as novidades, né? Que lá foram implantadas como ajuste diário. Que é o mini índice, mini dólar que você opera hoje, você operador no mercado de índice. Correto. Então você tinha uma atividade pequena, mas assim, era o que mais... esse negócio que era o índice. Você tinha o ouro spot, tinha... né? Que depois substituiu pelo dólar, né? Exato. E você tinha tentativas de outros produtos, como CDB, OTN, ORTN, tentou emplacar algum desses produtos, né? Tinha que ter algumas diversificações para poder prosperar. Sim. Mas acho que o grande desafio, eu era muito jovem, mas o grande desafio era tentar migrar, né, produtos e volumes das outras bolsas, que eram basicamente a bolsa de mercadorias, né? Que tinha bastante que eram os futuros da bolsa agrícolas, correto, né? E a gente tinha... da Bovespa o índice futuro, né? Que acabou sendo um grande sucesso. Né? Mas era assim, é muito pouca gente aqui. Eu lembro que você... E era naquele salão salsichão mesmo? Sim, era onde o hall de entrada hoje daquele prédio era o pregão antigo, né? Nosso pregão antigo. E eu não sei se você pegou, mas na época que tinha as cabines, né? Não peguei a cabine. Não, então sou um pouco mais antigo. Conta como é que era a cabine para o telespectador. Então, a tecnologia de telefonia na época, então não existia esse negócio de telefone sem fio. Então o pessoal precisa saber que de alguma forma as ordens tinham que chegar lá para os operadores, né? Para poder executar. Só que não tinha um telefone direto. Não. Então o que acontecia? Né? Você tinha as mesas recebiam as ordens,
repassava para o pregão, para aquelas cabines. O né? operador tinha que ir lá na cabine, tipo um orelhão. Na verdade, exato. Na verdade, aí já começa um pouco a função do auxiliar. O auxiliar pegava a ordem, atendia, recebia aquela, anotava numa boleta, né? Ia até a roda e entregava para o operador. E o operador apregoava. Né, e aí, deixa eu te fazer ordem. só uma pergunta. Quando o auxiliar já vinha com a boletinha na mão, todo mundo já ficava aguçado. Sim. Era isso? Sim. Porque você imagina, vou ter ordem, vou trabalhar, o que eu tenho que fazer? Exato. E aí você tinha que tomar muito cuidado, né? Claro. De esconder a boleta, não sei o quê. Aí já começa um pouco... porque a gente escondia para a plantação, né? Sim, fazia para... Já passava... Exatamente. Ou virava... Exatamente. Então, assim... E você era muito bom operando, cara. Era porque, assim, eu fui treinado para aquilo, né? Não, você era muito bom operador de pregão. E eu costumo, assim, dizer que a gente ali, a gente tem que ter um skill, né? É o tal do soft skill, né? Nem todos têm para tudo, né? Mas Sim. a gente tinha para aquilo, né? Sim, para aquilo a gente era bom. Então, assim, você tinha aquela dificuldade, né, de ouvir com o ouvido o que alguém está falando, ouvir a roda com o outro, dentro processar... Executar, tomar ação. Fazer conta. Não era fácil não. Então, e na pressão. E na pressão. Porque o cara gritar, assim, com a boleta, devia ser mais tranquilo com essa... Depois, quando você ficava diretamente com o cara na linha, o cara grita, como é que tá o mercado? Sim. Pô, compra aí, não vendeu. Puta que pariu. E é natural quando acontece isso, você ter que prestar atenção no que o cara tá falando e não prestar atenção na roda. E aí você começa aquele conflito, né? Mas acho que... Aprende, com treino aprende. Exato, eu acho que é treino. Você tem que ter tudo, né? Um pouco de aptidão para aquilo. Mas tendo, é treino. Você consegue exercitar o cérebro de dividir, né, as coisas. Pô, mas aí você pegou, eu tava lá operando o DI, que eu lembro que você operava muito DI, na época que eu cheguei ali em 92, ali, o DI já tava começando em 93, 94... Eu não sei que ano que você subiu para a mesa e por que você subiu para a mesa? Cara, foram duas vezes. Foi 2 vezes, né? Como eu inicialmente, em 86, tinha pouco negócio, pouca coisa, aí o que eu fiz? E eles me sugeriram, eu adorei. Eu fui para a Bolsa de Mercadoria treinar o que é ser auxiliar para poder treinar outras pessoas na BMF. Então era engraçado porque eu tinha um jaleco laranja, que eu tenho até hoje. Que era da Bovespa? Que da BMF. BMF era o laranja e vermelho. E, na verdade, era só laranja. Eu sou mais antigo. Então, tá vendo lá? Depois, se você quiser, eu te mando a fotografia dele para você ter. Todo amarelinho. Todo amarelinho. Sim, eu sei. Então, aí eu tinha esse jaleco, né, que era do auxiliar de pregão, né, que podia ali entrar no pregão e ficar permitida, tipo isso. E eu tinha um verde, que era que representava os auxiliares da Bolsa de Mercadoria, que ficava descendo a ladeira. Verde. Então, o que fazia? Nossa Senhora! Quando tinha um call de boi, um call de algodão, eu lembro desse vídeo. Eu descia para fazer os calls, né, lá da Bolsa de Mercadorias, e aí depois, em seguida, tinha um call do índice. Você vai lembrar que era um 1.15, alguma coisa assim, né? Aí eu subia correndo na ladeira, trocava de jaleco para poder ser auxiliar na Bolsa, era a Bolsa Mercantil de Futuros, tá? Sim. Na BMF. Sim. Então, eu aprendi que foi um misto entre como os auxiliares da Bolsa de Mercadoria eles faziam o trabalho e fui treinado por um cara que veio da Bovespa para me treinar como auxiliar. Então, foi feito um mix de como... A gente, na verdade, na BMF, que é a sua história, a gente foi uma fusão de como os dois trabalhavam, né? Que legal. Que a gente que criou. E como surgiu a oportunidade de você ir para a mesa? Depois de ter montado o pregão, que eu muito jovem, mas assim... Você ainda era novo, cara. Muito novo. 20 e poucos anos. Exato. Eu, com 18 anos, tive que me emancipar, né? Você tem o negócio da maioridade, né? Para fazer o curso. Na verdade, para ser procurador, aquelas coisas, né? E virar operador de fato. E passado isso, 2 anos assim, em seguida, a gente começou a montar a mesa também da corretora. Então eu subi para fazer isso, porque como a gente tinha muita velocidade nas operações, então... E era uma corretora que operava bastante. Bastante. E o desenho lá, e a minha proposta era fazer, vamos montar uma mesa, tipo um balcão, que tem essa velocidade também, porque a gente vai se dar bem, né? E aconteceu, depois de colaborar com a montagem da mesa lá em cima na corretora, aí você também viveu diversas crises ao longo desses anos todos, né? Em uma dessas crises, Qual específica? Essa eu acho que foi, não lembro. Da Ásia? Não, da Ásia eu lembro perfeitamente, porque varreu metade. Mas eu acho que foi ainda algum plano... Real? Será que foi aquele plano real? É possível ter sido real. Ou mesmo... Não, minto, lembrei agora. Foi a crise do NAJ.
Foi o problema que teve Primeira. com a Mage, foi a primeira. Quase, e aí o que aconteceu? Quase quebrou a Bolsa de São Paulo. E você lembra quebrou que, do Rio. Você lembra que a gente ficou uma semana sem ter negociação, porque Sim. ficava nos limites. Uhum. E aí o que aconteceu? Aí começou todo mundo a enxugar as atividades, os operadores. E eu, assim, como era jovem e estava me dando muito bem, a gente acabou fazendo uma estruturação que não precisou disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente partiu para o lado e falou assim, vamos captar mais um cliente? Vamos ser mais ousado, né? E aí, o que aconteceu? Nessa captação, um diretor meu, que é amigo meu até hoje, ele falou, ele me chama de Vera, falou, Vera, eu já encontrei a solução. Falei, pô, cara, e aí? O que a gente faz? Você vai descer pro pregão. Falei, como assim? Falei, vai ter que descer pro pregão, porque na negociação que eu fiz... E você não queria descer? Cara, já tinha 2 anos e meio, assim, 3 anos que eu estava na mesa, acomodado, as coisas estavam indo bem, a gente tinha conseguido porque foi nessa época que você já apareceu operando, que eu lembro de você. Isso, foi. Então foi isso. Aí voltei pro pregão, mas do pregão ele estava maior. Sim. Aquele negócio... 3 rodas, DI, dólar, índice, pois agrícola, estava bem consolidado. Eu achei que ia ter mais dificuldade de me readaptar. Mas até que, né, como é uma coisa que a gente gosta, né? Sim, é igual andar de bicicleta. Tá no DNA. E me adaptei rápido. Aí foi quando muita gente lembra de mim, porque eu entrei num mercado que era pujante, o volume enorme, e eu operava muito volume, né? Operava muito volume. Não, dava conta do recado. Dava, felizmente. Mas era assim, é uma coisa para quem é jovem, né? Mas você desceu naquela proposta, tipo, desce e volta. Gera zero por isso ou não? Não, sim, desce. Eu já tinha contratado outros operadores, já tinha um staff grande lá embaixo. Sim, eu lembro. E já tinha um gerente para isso e tudo mais. E logo em seguida, só para entender, o volume ficou tão grande que a gente teve que comprar um título de operador especial, de scalper, aquele que faz suas próprias coisas, para poder a gente fechar na gente mesmo, né? Para dar o direto. O volume, a operação direta. Então, eu acabei virando scalper por conta do volume e a concentração do volume dentro da corretora nas ordens para poder fechar comigo, a corretora fechando comigo, né? Então era uma loucura, porque eu acabava ficando com 2 telefones, né, com o pessoal da mesa, e era um cara querendo comprar, sei lá quantos mil contratos, outro querendo vender não sei quantos mil contratos. Você fazia o casado. Fazia o match, e além dos operadores ali da própria corretora, que também com volumes grandes. Isso foi pioneiro no mercado, então, porque depois as corretoras, para o telespectador entender, quando a gente fala subir e descer pregão, operar lá embaixo, operar em cima, numa mesa, você sendo o broker. E aí o que o Verão está dizendo é o seguinte, só para tentar contextualizar para as pessoas não se perderem que estão assistindo. Então, assim, chegou um ponto de o volume ser tão grande dentro da corretora que muitos clientes, quando um comprava e vendia no mesmo preço, ao invés de você executar no mercado, você executava dentro de casa. E aí, o que aconteceu? As corretoras, olha que foi engraçado, isso foi pioneiro, porque depois algumas corretoras copiaram esse modelo e formaram a tal da caixinha, aonde que tudo era passado dentro da corretora, tinha os negócios fecharem lá dentro, porque você tinha corretagem. Então, para que você vai dar corretagem para outra corretora se você pode ganhar essa corretagem em casa sozinho? Perfeito, certo? foi isso. A gente começou com isso lá. Que animal, cara. Foi porque, assim, eu consegui reunir e treinar um grupo de operadores que realmente eles tiveram bastante sucesso ali na atividade e acabou trazendo... Não, você formou o Cimar, Betão, quem mais? Vou falar um monte aí de cara. Assim, eu estava contando outro dia, assim, a quantidade de pessoas que acabou passando pela gente, né? E eu acabei ser mais sênior, né? Então foi um monte. Vou lembrando aqui de alguns, né? Vou chutar que são uns 300. Você tá brincando? Não tô. 300? Fácil. Pô, você tem que dar curso, cara. Você tem que dar curso. Foram muitos. Formaram 300 operadores de mercado? E tentei formar mulheres também. Aqui no pregão tinha mais dificuldade, né? Por conta do... Aí você tentou formar... Aí você tá contando 300 de mesa e pregão. Eu acho que até mais. Se você somar o balcão das mesas com o pregão, é mais. Eu acho que só de pregão deve ser uns 300. Porque... Cara, pensa assim... Olha que história que a gente tá ouvindo aqui, hein? Pensa que isso começou em 86, né? Eu fui lá e estive lá nos primeiros dias da abertura. E aí tem uma história que pode ser triste, mas... vale contar que no fechamento, no último dia de encerramento, eu fui convidado para ser um dos caras que ia dar um speech para encerrar o pregão, porque aí o que na época o presidente, o Edmir, né, que é um cara formidável, ele pensou, eu vou trazer pessoas que fizeram parte da história, né,
do desenvolvimento desse mercado. Para dar o último fechado. Para dar o último fechado. Então eu fui um dos caras que estive lá no último dia, né, e subi lá para agradecer o... Olha, né? eu não sei, até que mandei nas perguntas agora, eu estou conversando com um cara que abriu e encerrou o pregão. Então é uma história muito rica. E para um cara formar mais de 300 profissionais de mercado, tem muito know-how e muita experiência para a gente trocar agora com as pessoas. Mas beleza, vamos pegando o gancho aí. Mas vamos aprendi muito com eles também, porque claro. O ser humano ele é um bicho interessante, né? Sim. E é isso aí. E ele vai te formando, né? Ele vai te formando. Então, eu assim, tive o prazer e a felicidade de ter convivido com muita gente. Você sabe que eu acho que é o mais legal na sua conduta como pessoa, que eu posso falar e sem rasgar seda, é que todos os profissionais que você pôde levar contigo, você levou. Aliás, você montou uma empresa, quando você foi presidente, de só operadores da velha guarda do mercado. E esses caras estão até hoje. Porque você levou junto. As pessoas que, por exemplo, quando encerrou o pregão, nem todo mundo teve a sorte de estar na corretora em que você, por exemplo, formou. E todos estão muito bem, eu sei, e então são operadores de mercado. Mas e aí, o Everaldo, quando você vai para a mesa, depois que você saiu do pregão em definitivo, como é que foi o processo interno dentro da corretora, para você chegar à presidência? Cara, assim, eu costumo dizer a seguinte coisa, quando você domina o tema, né, quando você se esforça, né, e a gente brinca, nem tudo é talento, né, você precisa ter, né, o sacrifício, o esforço, em treinar, estudar o tema, né. Quando você vai por esse caminho, é meio que consequência, né. O mercado, a atividade, ela demanda alguém que tenha nessas características para poder ficar no comando, comandar pessoas, né. Como eu sempre tive muita facilidade com pessoas e dominava o tema, né, então, assim, eu acho que isso ajudou e eu acho que esse foi o caminho. Como é que foi? Sua habilidade com gente. Exato. Como é que foi? Entrei numa corretora, isso, viu? Entrei numa corretora, a corretora tinha dificuldades no pregão. Eu já tinha passado pelo pregão, conhecia, né, assim, na intimidade, muitas vezes, as pessoas e o problema. Então, ajudei a reestruturar o pregão. Depois, a gente tinha uma dificuldade numa mesa de câmbio, né, que estava sendo formada, sai um profissional, e aí um chefe meu, que não era brasileiro, falou, pô, Verão, você consegue me ajudar? Você pode sair da mesa de juros, que você está ali de swap, e sentar na mesa de dólar para me ajudar? Falei, olha, eu consigo, mas assim, eu gosto de fazer juros, eu gosto de operar no mercado de juros. Então, você se formou daí, né? Pois é, você contou aqui, né? Além da facilidade que eu tinha. Então, mas eu fiquei, porque a empresa precisava, fui ajudar a empresa. Eu gostei, né? Eu tive assim, um relativo sucesso na mesa de câmbio, né? E acabei, como você falou, aproveitei alguns operadores, convenci outros que estavam no pregão. Falei, você tem uma aptidão, você consegue, né, estudar um pouco mais e virar um broker de balcão, não sei o quê. Convenci uma meia dúzia lá e montei ali a mesa de câmbio na época que também, puta, graças a Deus, fez muito sucesso. Um volume gigantesco, operava dólar igual. Vou fazer o seguinte, para continuar a esse processo, vou só dar o primeiro break do programa. Primeiro break, na volta o Everaldo Oliveira que está com a gente hoje, um convidado aí, não vou falar nem de peso, né? Um convidado único aqui participando do nosso programa Trader Raiz. Então, aquele intervalo de 2 minutos, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Trader Raiz na BMC, com a presença de Everaldo Oliveira, que no bloco anterior estava contando o processo de como ele estruturou a corretora depois que ele veio do pregão. Aí assim, olha, vou falar um tapa-buraco, mas no bom sentido, tá? Então você foi um cara parrudo ali que conhecia tanto de BMF quanto de Bovespa, e aí você saiu montando, tapando os buracos da corretora e aprendendo em todas as áreas. Por aí. Montou a mesa de DI, montou a mesa de câmbio e aí você começa a interagir entre as mesas, que é o grande charme do negócio. Você começa a ligar para... Como eu era um cara da mesa de swap, de juros, e estava liderando uma mesa de câmbio, quem ficou na mesa de juros foi o Ocimar, que você mencionou lá do pregão ainda, porque aí teve a coincidência de eu novamente trabalhar com o Ocimar. E aí você acaba, né, trazendo... Ele não gostava muito de mim não, Ocimar. Acho que, né? Eu não gostava, mas depois sim. Ele gosta de todo mundo. Então tá bom. E aí o que aconteceu? Essa interação eu acabei
convencendo as outras mesas também ter. Então, aí você tinha uma mesa lá de câmbio, uma mesa que a gente chamava de BMF, que a atividade de BMF nos balcões eram pequenas, né? Né? Aí você tinha mesa de swap, eu sempre tive mesas de títulos públicos, né? Grandes nas corretoras. E aí eu fiquei assim, interessado em colaborar na mesa de título. Aí foi uma outra grande sacada que eu tive e acabei copiando de um Mas concorrente. como você conseguiu casar, fazer filho e família nessa... Pois é, cara, tem Pô, 3 trabalhava 200 horas por semana? Praticamente. E não sou apaixonado por Sim, a isso. gente gosta. E aí, o que a gente fez na mesa a gente chama mesa de papel, né? De títulos públicos. A gente falou, nossa, a gente podia trazer o dinamismo da mesa de BMF pros títulos, né? Fazer um balcão, criar um call, né? Vamos, na hora determinada, chamar todos os clientes para ouvir, a gente passa vencimento, só para trazer liquidez, né, para o mercado, e a gente acabou atraindo... Insistindo nisso. E virou um modelo que todos hoje eles praticam nas corretoras. E eu não lembro exatamente o ano também, porque não sei se foi 2008, 2009, né? Tem que olhar na internet, vocês olham, qual era o total da dívida brasileira, alguma coisa de trilhões. Mas eu lembro que no ano a gente girou toda essa dívida dentro dessa mesa, nesse balcão. A gente girou toda a dívida brasileira. Muita grana. Também, tinha uma... Porra, então o cara, tapete vermelho, bicho. Participei de grandes corretagens, sim. E aí nessas operações aí você acabou... E aí foi natural, aí o que aconteceu? Foi muito rápido, tipo, coisa de 2, 3 anos, eles me chamaram e falaram assim, Everaldo, você praticamente é o nosso diretor de operações, né? Não operacional, de operações. Você não topa assumir a corretora, né? Com a sua pegada de inovar algumas coisas? É claro que vale a pena dizer que eu não fiz isso sozinho, né? Eu tinha time. Não, claro, ninguém faz nada sozinho. Que me eram ajudaram. Comprometidas. Pô, assim, também vale lembrar que a empresa, ela bancou, ela me apoiou, né? Na época, quem me convidou para isso, que era o CEO, o chairman do grupo, sempre lá na Espanha, sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Foram, assim, anos que só dessa história foram 19,5, tá? Só pra... foram bastante. Então, quase 20 eu anos. tive o apoio, tive alçada, né? E eu tive time, e as pessoas elas compreenderam e fazendo a gestão, bastante. conhecendo do business. Aí a história que todo mundo, quem é do mercado e assistiu de fora, como a CM Capital cresceu, né? Foi um pouco nessa linha. Ô Everaldo, mas qual foi o seu maior desafio de todo esse processo na construção disso? Não fala depois eu vou querer também o seu desafio, né? Do qual o momento que você teve mais dificuldade, mas eu quero perguntar antes disso, saber qual momento para você foi mais desafiador no sentido assim de você ser presidente de uma corretora e você tem que gerar receita, gerar produtos. Qual desse processo? Puta, esse período nós penamos por conta disso, mas tivemos sucesso por conta daquilo. Acho que foram 2. O início ele é difícil porque tem um certo convencimento, né? As pessoas elas têm que acreditar no seu plano, em você, e você tem que de alguma maneira entrar na cabeça do cara e convencer ele de que aquele é o caminho. Então ali foi difícil, até porque pela idade eu era muito jovem, né? Eu assumi a corretora, eu tinha 31, 32 anos, né? Puta, um garoto, cara. Assim como lá atrás, na outra corretora, na cabeça. Quando eu estava montando o pregão da primeira vez, eu tinha 19, 20, né? Então, assim, tudo aconteceu muito precocemente, né, na minha vida, profissionalmente falando. Então, acho que, voltando, foram 2. O início é difícil, porque você tem que pegar uma série de pessoas que todos pensam diferentes e eu tenho que convencê-lo de que aquele caminho é o caminho que a gente pode ter sucesso, né? E depois é interessante que a segunda dificuldade é manter aquele nível de negócio, de volume que tínhamos um tempo maior que pudéssemos, né? E esse é difícil. Esse é difícil. Para você se readaptar. Para você manter o volume alto. Porque quando você começa a fazer produtos, desenvolver produtos, você tem o que as pessoas copiam. Muito. O seu modelo passa a ser copiado. E eu tenho que estar, assim,
E como é que era? Você tem que inovar Porque todo o cliente, minuto. o cliente se fideliza até a página 2. A partir do momento que você tiver um desconto maior na tua casa, o cara vai. Você quer ver? Não muito diferente. Quando depois eu entrei no mercado, a gente tinha um follow cap. Lembra? Que os bancos, as instituições financeiras, operavam na corretora e pagavam X por mês. Aí vinha uma outra corretora e falava, vem operar comigo, você paga X menos. Aí o outro X menos, até que chegou num ponto que estava tão espremida a margem que as corretoras bobeadas estavam trabalhando de graça, porque o mercado se vendia dessa forma. Que eu não acho um bom caminho, né? Não! Que eu não acho um bom caminho. Corretagem zero hoje. Eu não acho um bom caminho. Ainda, mesmo hoje, você pode botar zero, mas de alguma maneira você vai ter que entregar alguma qualidade, algum serviço, né? Então, lá eu fui para o lado de que eu não entrei na briga da corretagem, mas eu precisava ter serviço, eu precisava entregar serviço. Então, o operador era muito bom, era muito rápido. Depois a gente teve o advento que os mercados eles se eletrificaram, né? Eles ficaram eletrônicos, né? E você tinha lá a máquina que te ajudava, mas você sempre tinha alguém, né, que estava operando aquilo, alguém que... Para comandar o dedo. Exato. E também de enxergar, né? Muitas vezes, como a gente concentrava grandes volumes, onde é que está o volume, né? Tem que facilitar a vida de quem está dando a ordem, né? Então, a gente sempre apostou nesse treinamento, né, das pessoas. A minha vida profissional ela foi voltada a trabalhar com o institucional, diferente do varejo, do private, né? Que são as pessoas físicas. Como é lidar com os banqueiros? É muito difícil, porque, pelo menos para mim, foi pelo poder financeiro de cada instituição tinha. E eram muitas, né? Eu sei que hoje são menos, mas antes você tinha muito. Então... Tinha muito gringo atuando aqui. Bastante. Você tinha Deutsche, Citibank, você tinha né, os bancos que hoje não até 2008, antes do mundo quebrar, né, você tinha muito. E a gente concentrava um volume grande aí dentro da corretora. Até mesmo as fusões que ocorreram, por exemplo, Santander com o Banespa, na época, quem que tomou mais o Bandeirantes, o Bamerindos, que era... Então começou a ter muita fusão e virou um grande conglomerado. Quando você tinha mais opções, você tinha mais pessoas procurando. Sim. E cada vez vem se concentrando mais. Sim. Enxugando e tá fechando o cerco. E o cara te aperta. E o cara aperta você. Só dando um salto para hoje em relação a isso que a gente está falando. Como é que você está enxergando esse movimento aí de monopólio de corretoras, de instituições financeiras, que também elas estão dividindo a receita com o parceiro, com o agente autônomo, com quem está entrando no barco, está dando um reminho lá para a pessoa, mesmo que pequenininho, para continuar remando no barco, mas ela tem que dividir com isso. E ela vai ter que tirar de quem? Das outras partes, para poder fazer essa divisão. E tem muito assessor de investimento reclamando que o dinheiro hoje não vale a pena. Como é que você está enxergando esse universo aí? Cara, eu primeiro, assim, felizmente, eu tô vivo para ter assistido essa transformação, né, muito. Cara? Eu achei formidável, eu achei, assim, de uma prestação de serviço, assim, muito, muito elevada, né? E eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que o assessor, eu acho que, assim, na figura do agente autônomo, né, do jeito que foi... Essas normas da CVM novas também para esse perfil. A maneira que a CVM ela vem separando as caixinhas, né, nas atribuições, para que não haja bagunça, né, nem conflito. Eu vejo, primeiro, com muito bons olhos, eu acho que foi uma grata surpresa, e a gente agradece aí uma grande corretora que liderou, né, essa captação, o desenvolvimento dessas pessoas físicas, né? Trouxe todo mundo pro game. Exato, para que elas tivessem a oportunidade de um cidadão que era um cliente que só tinha acesso a isso se ele fosse private, se ele tivesse uma conta alta. Então, primeiro eu vejo com muito bons olhos. O digital que favoreceu, né? A tecnologia favoreceu isso. Agora, uma vez que você pegou e trouxe todo mundo, né, para esse balaio, né? Agora é hora de você se organizar, né? É hora de organizar essa festa, essa bagunça aí, né? O problema é que a gente precisa sustentar uma cadeia grande que ela não vem se alimentando porque o cenário não permite. É a minha percepção. Depois queria que você falasse disso, da sua. E aí a gente vê, por exemplo, poucas coisas. Quer ver? Eu vou dar os jogos de aposta. A gente tem agora, no momento atual, o Banco Central preocupado com essas bets, porque está prejudicando a receita, a renda das famílias.
tem muita gente perdendo dinheiro com isso. Jogo do tigrinho. O mercado está difícil, a gente teve um ano de 24 difícil, o empresário reclamando. Então o dinheiro parece que circula na mão de quem não tem está catando lata. E aí o mercado tem aquele holofote daquelas 5%, 6% estão em corretoras e tem 95% para crescer, mas 95% está calejado, machucado, não tem dinheiro. Como é que você enxerga que seria uma alternativa viável para todo mundo para isso crescer? Olha, eu tenho muita dificuldade em aceitar primeiro e depois botar ficha em produtos que não são regulados. Tenho muita dificuldade. Eu acho que existe aí um arcabouço, existe aí um método que tem que ser respeitado para poder apoiar e suportar essas operações. Uma vez que elas não são, então tenho muita dificuldade. Assim, eu acho que beira a loucura, eu acho que beira a irresponsabilidade, essa é a minha opinião. Mas infelizmente, né, tem muita gente que aproveita, né, dessas sistema, pessoas, das brechas, né, do sistema. Exato. E acaba, né, acontecendo esses problemas, né, pirâmides, etc. Pois acaba dando margem para esse tipo de negócio. Eu não gosto. Toda vez que eu posso e consigo orientar as pessoas para outro caminho, né, e eu acho que, voltando um pouco na questão anterior, né, o agente autônomo, o banker, o cara, ele tem essa função. Se as pessoas procurarem as instituições, né, que são aptas a fazer esse advisor, a prestar esse serviço, eu acho que por aí seria o caminho, e aí você fortalece mais essas instituições, você traz o negócio para dentro da regulação, e acho que assim tudo funciona bem. Uma grande dificuldade que eu vejo das pessoas hoje em relação ao mercado, na renda variável, é que eles entram nessas corretoras e eles conversam com chat, com bot. E aí o cara não se sente confortável. O cara, beleza, eu vou entrar lá, tudo bem, eu sou fulano de tal. Aí ficam naquelas respostas automáticas. E isso é um pecado, porque o cara não tem aquele assessoria. E como contratar assessor, dar o telefone do cara, como é que seria um caminho para a gente poder aproximar o cliente com o assessor? Cara, é outra coisa que eu tenho dificuldade. Esse negócio de falar com uma máquina, com um robô, eu não falo. É muito frio. E assim, eu sou de uma época que assim, a entonação da voz, como você bem sabe, ela faz diferença. A gente ligava, colocava a ficha no orelha, ligava. Ela faz diferença, a entonação. Sim. Você coloca a mesma palavra no lugar errado, ela vai te contar outra história. Sim. E ali escrita, muito frio, né? Eu costumo dizer que ali sempre vai dar cagada, entendeu? Sempre vai dar. A certeza que eu tenho. A certeza que não dá certo. Não, e você fica naquela impessoalidade que o cara não se sente atendido, ele não se sente respondido. Então, vou procurar alguém que me compreenda, né? Teve uma corretora que você fez parte também recentemente, e um projeto de um amigo nosso em comum que trabalhou com você, que é um cara que sempre trabalha contigo, né, há muitos anos, e ele falou para mim o seguinte, que eles fizeram um trabalho uma época lá, que eles estavam pegando uma plataforma X, e estavam convidando as pessoas para operar nessa plataforma, uma coisa completamente regulamentada, porque você estava lá, então com certeza eu imagino que você não faria diferente. Só que o seguinte, o que era legal nessa plataforma? Você estava dando cashback pro cara. Então, fulano, você abre a plataforma aqui, então, olha, te dou, sei lá, X reais ali, pouco, 50, 60 reais, para você começar a testar a plataforma, em cashback. Ele falou para mim o seguinte, cara, eu fiz isso na corretora, nós abrimos muita conta, mas virou tipo um Bolsa Família. As pessoas abriam conta por causa de 50, 60 reais. Não é o propósito, né? E não é o propósito. E aí você fala, mas você vê que dar dinheiro também é complicado, porque eu vou alimentar como essa cadeia, né? E eu acho que o desafio hoje que eu vejo das grandes instituições, das pequenas grandes instituições, realmente é continuar alimentando isso, mas com o mercado um pouco mais não tão sensível, como a gente tem observado nos últimos dias, nos últimos tempos aí, por conta de tudo que vem acontecendo. Então, colocar o clique ali, vocês comprar, queima a mão, porque o mercado está muito volátil, então precisa de um profissional. Só que, por outro lado, o profissional, o Everaldo, que o cara quer entrar no mercado, ele quer buscar o quê? Ele quer a facilidade. Ele quer o dinheiro, facilidade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai num profissional que está dando para ele de graça
ou está cobrando alguma coisa de graça. E o cara não tem acesso a esses profissionais. E é muito difícil. Como é que o cara vai ter acesso a você, por exemplo? Você formou 300 pessoas aí, mais até, dentro dessa sua história, essa pequena história de mercado. Como é que alguém vai ter acesso? Pô, qual o cara que vai ter a sorte de trabalhar hoje do seu lado? O cara que o moleque está entrando em estagiário e vai sentar na sua mesa que você vai pegar na mão do moleque. É 1 em 1 milhão, não é? Tem alguns. São poucos. Não, então, tem alguns. Agora, dentro dessas pessoas que você formou, Everaldo, qual foi a característica que mais foi favorável dentro do mercado financeiro para essas pessoas? Tem uma que eu acho que eu colocaria, que ela é imprescindível. É a pessoa, mesmo com pressão, sob pressão, ela manter a tranquilidade. É aquela pessoa que o mundo está acabando, as coisas estão acontecendo, eu estou ganhando, perdendo muito dinheiro, mas emocionalmente ela não se altera. Sim. Então acho que você já esteve lá e por muitos anos, eu acho que para você é mais simples você entender essa característica, né? A pessoa que tem essa característica, né? Acho que na vida, mas para o mercado ali que envolve dinheiro, né? É muito difícil. Eu brinco, né? Que a melhor decisão que você toma é aquela que não envolve o dinheiro, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso ir para aquele lado. Mas você sempre vai para onde financeiramente te traz mais resultado. Mas se pudesse extrair esse componente, você estaria tomando a decisão correta. O cara que é linear. Por conta disso, eu já tive a oportunidade de várias vezes eu operar em mesa. Às vezes estava com um lote um pouco grande, ligava na corretora, eu não estava na minha estação, na minha trade station, operando e ligava para a mesa para operar com o broker. E é nítida a respiração do cara quando o cara fica nervoso. Quando você está no ferro ali, que você está comprando, o cara vendo, é nítida a respiração do cara. E tem os caras que são ali, executa a ordem e tá executor de ordem. Quando o cara consegue assimilar isso, aí ele tem vida, aí ele fica diferenciado no mercado. Ó, eu vou para mais um intervalo, o último intervalo do programa. Daqui 2 minutinhos nós voltamos com mais Trader Raiz na presença de Everaldo Oliveira. Fique com a gente. Muito bem, estamos no último bloco de uma conversa que demoraria 7 horas pelo menos aqui com o Everaldo Oliveira, falando de mercado financeiro aí, contou desde os primórdios das origens da B3, né, da BMF, perdão, né, até a fusão e o término do pregão, e participou de tudo isso, chegando à presidência de uma grande corretora aqui no Brasil e uma longa história e ainda atua no mercado financeiro. Desses movimentos, desses anos todos frente ao mercado financeiro, lidando com pessoa física, pessoa jurídica, trabalhando em todas as áreas, a gente falando de regulamentação, acompanhando, hoje você faz parte de um conselho da Bolsa, se eu não me engano, algo nesse gênero também. Então você tá um pouco à frente aí das questões aí que vem, porque o mercado do que vem e do que pode acontecer. O que você acha, agora uma perspectiva Brasil, né? O Brasil, a gente, pelo visto, a gente não vai ser uma Venezuela, mas também não vai virar uma potência. Iremos continuar sempre assim, até quando? Porque desde quando nós estamos acompanhando o mercado, a gente tem como exemplo a Coreia do Sul, né, que nesses anos evoluiu 30, 40 anos, é um país hoje que tem uma per capita maior que a economia americana, e era um país que era comparado com o Brasil. Tudo bem que em termos econômicos, não de população. Como é que você está enxergando o que a gente pode esperar? Cara, eu acho que nós, como você bem colocou, no médio espaço, nem curto, médio, não vejo a possibilidade da gente, né, se colocar como um grande país de investidores. A estrutura é muito ruim, né? Porque você tem aí características, né, que vai desde a política e macroeconômica que, de alguma maneira, elas andam, né, no seu tempo, né? Não acho que esteja errado e nem acho que, né, poderia, dentro do que temos, ser mais rápido, né? E aí vale a pena fazer um elogio e lembrar que dos bancos centrais que tem no mundo, a gente tem um banco central invejável. O melhor, né? Invejável, melhor. Né? Aí, parabéns para o Roberto, né? Sim. Que lidera a turma lá. E, então, assim, então acho que
que a gente, como você colocou, vai ficar naquele meio, né? Sempre, né? Performando bem, né? Não afunda e não sobe. Principalmente com segurança, né? Segurança. Mas assim, eu, sei lá, não acho que vou estar vivo para ver alguma coisa parecida com uma Coreia, não. Mas você acha que o mercado vai estar crescendo, Maria, em Sim, relação à parte de investimentos? Acho. Você acha que o mercado vai ficar mais saudável? Acho. Eu acho que a gente vem crescendo, né, nessa parte. Vamos trazer um pouco a quantidade de CPFs que tínhamos na Bolsa, que eu e você vivemos isso de 600 para 5 milhões, né? Claro que agora você fica num desafio, né? Principalmente de qualidade, né? Só que se você pensar que para o cara investir, ele precisa ter a condição, e para ter a condição, o país tem que de alguma forma estar melhor, então a gente volta no que você falou. Então é um negócio mais lento, né? Mas eu acho e eu percebo que os profissionais que temos de mercado, eles vêm contribuindo bastante para que a gente, sofistique produtos, que a gente, de alguma maneira, chegue ao investidor, né? Não convença, mas que treine, eduque. Que para mim, né? Você não fez a pergunta, mas mais liga com uma resposta, que o caminho é a educação financeira. Então, mas aí tem um problema que eu penso o seguinte: hoje, se você vê as instituições, elas estão mais focadas em montar a sua equipe digital do que a sua equipe de profissional de educação financeira. E esse é o problema, porque você sentar, com todo respeito, com um garoto de 25 anos, 30 anos, que tem pouca experiência no mercado financeiro, ele acha que ele sabe tudo porque pelo clique, a estratégia que ele fez, ele trouxe um universo de clientes para a base. E isso, ok, bacana, é muito bonito, com, né, aqueles copywriters que a gente fala, né, aqueles textos bonitos, vídeos maravilhosos, ele conduziu, trouxe sim. Só que o problema é que essas pessoas estão chegando e não sabem o que fazer. Eu acho que faltam treinamentos para ela. Eu acho que aí eu vou fazer uma meia-culpa, né? O pessoal que era mais velho que eu na época e que acabou colaborando pela transformação, né, do que é a Bolsa hoje, né, e o mercado, eles se aposentaram, eles viraram cliente, eles podiam estar colaborando para treinar essas pessoas. Porque, assim, academicamente falando, eu acho que, e eu assisti, né, a uma avalanche de pessoas muito boas que vieram das universidades para fazer o que a gente fazia. Então, assim, tá perfeito. Só que quem vai treinar essas pessoas para o que você falou, entendeu? Cadê o cara que sofreu? Cadê o cara que tomou pressão? Cadê o cara que passou pelas crises? Mas aí, Everaldo, você é habilidade. Você é um cara que você está à frente do seu tempo, você é um cara de visão, inteligente, é um cara que, né, se adaptou. O cara que tomou aquela pressão que era bom, ele não consegue ter uma comunicação. O cara às vezes não quer nem fazer parte de uma entrevista. O cara não consegue falar, ele não quer ensinar. Você entende? E aí é verdade. Concordo plenamente, você falou tudo que eu penso. Porque aí fica uma lacuna gigante no mercado, onde os profissionais que estão vindo não têm experiência, pode até ser bem intencionados, eu não estou nem questionando isso, bem intencionados, querem fazer a coisa, só que eles não têm experiência para passar. E aí o mercado fica naquele samba, né? E aí quando você se propõe a fazer alguma coisa para o próximo em relação ao mercado, e ninguém pode trabalhar de graça e deve, porque não tem valor, você tem um comparativo, e as pessoas vão falar assim, mas pô, o fulano lá que mostrou que ganha X reais por dia, e ele tem uma mesa bonita, ele está postando no carro, eu vou ver esse velho aí falando, esse cara aí falando do mercado financeiro, só porque ele era de lá de trás, e não dão esse devido respeito. Diferente, por exemplo, você vê, né, vamos fazer um comparativo de povo, por exemplo, na Ásia, no Japão, cara, o velho é reverenciado. O velho é reverenciado. São pessoas que têm capacidade, reconhecem, né, por experiência. Mas é claro, quando a gente para falar para um Everaldo que estiver falando, um cara que tem o seu histórico, todo mundo para ouvir. Tenho certeza que o telespectador que está assistindo a gente aqui, ele vai se bobear, voltar a fita lá para poder assistir, ver o que você falou, entender a sua história e essa calma que você tem, né, em relação ao próprio mercado, porque foi o seu grande sucesso. Aí você pega, por exemplo, amigos nossos de pregão que têm grandes experiências, que eles estão se propondo a essa comunicação. Vou dar um exemplo, eu falo até o nome do cara, Miltinho Montanari. Muita gente boa demais, adoro ele,
Vou chamar ele para ser entrevistado também, gosto muito dele, e ele tá nessa frente educacional, só que, cara, você vai lá, o Miltinho faz um vídeo no Instagram, você tem 3 visualizações, sabe? Assim, é um cara que é bom, conhece o mercado, mas as pessoas não valorizam. Tem muito para contribuir. Tem. E aí fica nesse meio do caminho, mas seguimos a vida. Só para título de curiosidade aí para o nosso telespectador, qual foi o momento assim, se teve algum momento que chegou a falar, acho que não, né? Ah, vou largar isso aí, tô de saco cheio. E qual momento foi mais difícil, assim? Falou, putz, meu, ferrou, posição, deu pica na corretora, deu pepino. Qual foi? Conta uma história para nós aí desse... Então, Kim, foram dois momentos, curiosamente, né? Para sua alegria. O telespectador também. Um deles foi, como eu vou voltando um pouco, no momento da crise, né, do caso Nage, né? Que eles fizeram comigo, respeitosamente, né? Falou assim, garoto, vai dar merda, né? Você não tem nada a ver com isso. Então, 6 meses antes, tivemos essa conversa. Então, você vai para casa, né? E aí, o que aconteceu depois? Né? O Banco Central interviu na corretora, fechou a corretora. Mas eu estava em casa, assisti isso de casa. Everaldo, 6 meses antes os caras já sabiam que ia dar pepino? Sabia que ia dar merda. 6 meses antes. Mas complementando, e depois você até, se você tiver algo para acrescentar, na operação do Nage, ele tinha D5. Ele tinha 5 dias que ele conseguia tomar dinheiro no banco e fazer operação para fazer o hedge, para fazer a margem. Aí, percebendo isso, esse montante era muito grande, a Bolsa de São Paulo diminuiu para 3. Aí ele falou o seguinte, falou, ó, isso quem me contou foi o Branco, diretor de pregão, tá? Depois você confirma. Aí ele virou e falou o seguinte, falou, não, se vocês me derem 3 dias, eu vou concentrar a maior operação no Rio, que está me mantendo 5 dias. Aí o Rio tomou a bambuzada, porque segurou mais a operação. Foi, já tem literatura a respeito. Eu tô ultrapassado. Eu vou me abster porque eu tava no momento, né? Eu tenho uma opinião porque eu estava lá, então, assim... Não tem nem muito o que falar. Eu acho o Nage um cara extremamente inteligente, muito bom, né? Eram as regras que tinham na época. Ele favoreceu as outras regras. Então, assim, acho que vou ficar por aí. E qual que foi o outro? Esse foi então eu saí, e eu estava com 18 anos só, apenas. Curiosamente, eu montei uma empresa de tecnologia. Eu brinco, deveria ter continuado com ela até hoje, né? Porque eu saí com bastante dinheiro para minha condição e para a época, né? Que eles fizeram questão de me pagar, bonificar e tudo, né? Agradeceram todo, né, o período de garotos que eu tive lá com eles. Então, teve esse período. O segundo foi um outro momento. Foi um momento que o mercado estava muito grande, muito grande. Isso já era 95, 96, né? E eu me esgotei mesmo, me esgotei. Eu fiquei... Isso foi quando? 96, 95, alguma coisa assim. Deu game over. Deu game over. Tela azul. Deu. Eu cheguei ter uma cena emblemática que eu lembro de eu pegar o telefone, acho que eu era scalper já, e era tanta ordem, era tanta coisa que era impossível, né, de executar, que eu joguei ele naquele... Lembra que tinha as caixinhas assim que guardavam os telefones? Sim. Eu joguei o telefone, espatifei ele lá, porque eu não aguentava os caras gritando, me enchendo o saco. De lá eu fui para o hospital. Eu não cheguei a infartar, mas ficou uma situação bem delicada. E como você fez para recuperar isso? Para voltar? Cara, assim... Remédio? Não. Eu sempre, na época, né? Hoje não. Eu sempre gostei muito de esporte, né, cara? Que eu acho que é um grande aliado para tudo isso, né? Na vida, né? E eu fazia muito esporte, gostava de fazer muito esporte. Mas foi um segundo momento que eu falei, ó, parou, não vou mais fazer isso. Já tinha filho? Tinha uma filha, né? Então, assim, parou. Não quero mais essa merda, não. E eu fiquei 1 ano e 1 mês fora do mercado. Putz, cara, não sabia disso. Você por isso que eu falei que 1 ano e 1 mês fora? Fiquei e não queria saber. E aí, sabático gigantesco. Foi. E aí eu, num convite de uns amigos nossos, né, que eram de pregão, num churrasco. Aí no churrasco o pessoal ficou me abduzindo. Pô, Everaldo, você podia voltar, não sei o quê. Você voltou para a mesma instituição? Não, voltei pro Banco Fonte na época. Mas foi no momento que o Banco Fonte também estava sendo negociado, teve aquele problema com o Banco Marca, né? Sim. Que o BNP estava comprando, tudo. Sim. Então, eu adorava a instituição, né?
que era o Fonte Sindan, né? Sim. Mas não 145. foi, mas foi curto, assim. Mas você botou pregão com 145 crachá? Sim, porque qual que era a condição? Ó, Everaldo, eu já fazia balcão, né, e mesa, mas aí tinha aquela pecha de que eu no pregão, né, financeiramente, para as corretoras, era uma mão na roda, era assim. Porque você dava conta do recado, operava bem. E era o dinheiro E certo. a mão de obra era ruim, porque tinha Então, muito operador bom, aí mas... O que eu fiz? Aí eu tradei da seguinte forma, falei assim, ó, eu vou, mas você em X período eu subo para a mesa. Aí eles toparam. Mas nesse intervalo, aí teve o problema de fechar a fonte. Meu irmão, olha só, eu quero agradecer você, em nome da BMC, por estar participando do programa. Eu acho que merece um agradecimento para o mercado financeiro como um todo, se me permite, né, tomar essa liberdade para o mercado, e te agradecer por tudo que você fez no mercado, cara, porque você foi um personagem fundamental para estruturar essa cadeia toda do mercado financeiro em várias áreas. Então, parabéns pela sua história. Você é um cara predestinado que, bicho, trouxe muito valor aí e fez bem para muitas pessoas que eu sei. Então, mais uma vez, cara, foi uma honra te entrevistar. Obrigado, Kim. Obrigado aí pela oportunidade, né? E a todos aí por ouvir, né? E eu não faria metade do que eu fiz se não tivesse conhecido inúmeras pessoas que me ajudaram, inclusive o Kim tá aqui, que participou da minha vida profissional. Obrigado, cara. Olha, pela coincidência. Humildade é uma qualidade para o mercado financeiro. Então, assim encerramos o nosso programa. Semana que vem voltamos com muito mais Trader Raiz. Obrigado pela sua audiência.